Fala pessoal, tudo bem? Mais uma questão de probabilidade aqui no canal, hein? Aqui é a prof. Alexandra Maia. Foca na aula! Olha só essa questão, pessoal. Em uma urna, há 10 fichas idênticas, numeradas de 1 a 10. Retiram-se 2 fichas ao acaso, sem reposição. Detalhe importante. A probabilidade de que a soma dos dois números seja igual a 10 é... E aqui as alternativas. Se você for tentar fazer, esse é o momento de dar um pause, tentar fazer e depois você voltar e conferir a solução, tá bom? Então vamos lá, olha só. Qual que é a probabilidade de um evento A acontecer? É o número de casos favoráveis, eu vou colocar aqui número como hashtag, tá? Como jogo da velha, no caso. O número de casos favoráveis a A, ou seja, o número de eventos que eles ocorrendo, a gente fala que o evento A ocorreu, sobre o número total de casos possíveis, certo? Então vamos pensar, o que acontece? A gente tem 10 fichas na urna e a gente vai retirar 2 sem reposição. Então, pensa comigo, qual que é o total de possibilidades que nós temos de tirar fichas? Então, há 10. Então, eu vou retirar a primeira. Quantas possibilidades eu tenho na hora de retirar a primeira? Eu tenho 10 possibilidades, certo? Tenho 10 possibilidades. Então, eu tenho as fichas estão na urna, eu vou retirar uma, então eu tenho 10 possibilidades para pegar a primeira ficha. Como é sem reposição, a próxima eu já retirei a primeira. Então, para eu retirar a segunda, só há 9 possibilidades. Então, quantas possibilidades no total? Ora, contando que na primeira há 10 possibilidades e na segunda há 9 possibilidades, então o total de possibilidades de retirar fichas é 90. Então, 90 aqui é o total, certo? Agora, está perguntando o seguinte, qual que é a chance de eu retirar 2 fichas em que a soma dos números delas seja igual a 10? Então, vamos pensar nos números que, de 1 a 10, somados resultam em 10. Então, por exemplo, o 1 e o 9, certo? Então, fichas com 1 e com 9, ela ocorrendo a ficha 1, depois a ficha 9, ou o contrário, a 9 primeiro e depois a 1, isso estaria ocorrendo esse evento, que é a soma das fichas ser igual a 10. Então, o 1 e o 9, o 2 e o 8, o 3 e o 7, o 4 e o 6. Tudo bem? O 5 e o 5 não dá. Por quê? Porque não é sem reposição. Então, se eu retirar 5, eu só tenho os outros números que não são 5 mais para eu retirar a segunda. Então, o 5 e o 5 está fora. Então, pensa bem, olha, para retirar os números 1 e 9, eu tenho 2 possibilidades. Por que que eu tenho 2 possibilidades? Porque ou eu posso retirar o 1 primeiro e depois o 9, ou o 9 primeiro e depois o 1. E assim vai acontecer com todos os outros. Olha, eu posso retirar nessa ordem 2, depois o 8, ou o contrário, 8 e depois 2. Então, eu tenho 2 possibilidades para esse. Desse daqui, da mesma forma, eu tenho 2 possibilidades. E o 4 e o 6 da mesma maneira. Eu retiro o 4 e depois o 6, aí a soma dá 10, ou o contrário, o 6 e depois o 4, aí a soma dá 10. Então, eu tenho 2 possibilidades também para esse caso. Então, quantos eventos ocorrendo, eu posso afirmar que a soma das fichas foi igual a 10. Eu tenho 2, 4, 6, 8 eventos. Qualquer uma dessas 8 possibilidades aqui, eu posso afirmar que a soma dos números é igual a 10, que é esse evento do meu interesse. Então, como é que eu calculo isso? Olha, a probabilidade de acontecer, então, a probabilidade de acontecer esse meu evento é o número total de casos possíveis, que nesse caso são 8, dividido pelo número total de possibilidades, que nós já contamos que é 90. Bom, simplificando isso daqui, vou simplificar por 2. Se eu simplificar por 2, isso aqui resulta em
4 sobre 45. Essa é a probabilidade de, retirando duas fichas numeradas de 1 a 10 sem reposição, a soma das fichas seja igual a 10. Portanto, é a letra D. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham acertado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E vocês pensaram dessa maneira? Deixe nos comentários também. E se gostou da aula, já sabe, curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e acompanhe tudo o que está acontecendo no canal. É com carinho feito para vocês. Nos vemos na próxima aula.